Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo e falando sobre os instrumentos da reforma íntima, hoje nós vamos falar da paciência. Como falar de reforma íntima sem falar da paciência, né? Porque a gente vive na nossa trajetória, nessa travessia da reforma íntima, uma insistência de ocorrências, né? A gente vivencia, por exemplo, problemáticas que não se resolvem imediatamente. Inclusive, problemáticas em que a resolução não está em nossas mãos. Então, nem sempre para resolver as problemáticas que a gente enfrenta na nossa trajetória, nós podemos agir. E mesmo quando a gente pode agir, a gente precisa esperar o tempo do efeito das nossas ações se consolidarem. E quanto mais o tempo passa e as resoluções não se concretizam, maior é a nossa perturbação, porque a gente anseia pela resolução. No processo de reforma íntima, eu passo por uma travessia onde uma ação minha gera um efeito que vai viabilizar uma outra ação, que vai gerar outro efeito, que vai viabilizar uma outra ação. O que requer tempo. E aí a gente precisa da paciência, mas não a paciência passiva, aquela paciência em que a gente aceita tudo, perde qualquer senso crítico sobre a situação e se torna uma vítima das ocorrências. Isso não é paciência, isso é passividade, né? A gente adota uma postura passiva diante da vida, não se compromete com a resolução, não se compromete com a nossa mudança e deixa, né, a vida levar. Só que a vida tem uma proposta educativa para mim. A vida vem me ensinar. Então, se eu ficar passivo, eu não aproveito, eu não desfruto da caminhada. Então, a minha reforma íntima sempre vai solicitar de mim uma ação. Uma ação consciente do que eu estou fazendo e do porquê que eu estou fazendo. Os efeitos. Quais são os efeitos que eu quero? E por isso eu estou tendo essa ação. A reforma íntima só acontece com a minha atitude de construir a mudança em mim. Mas eu preciso considerar que eu não controlo tudo. Aliás, eu só controlo a escolha que eu faço agora de como lidar com o agora. O resto é com Deus. O resto trata da lei natural da vida, que me traz os efeitos das minhas ações, trata da providência divina, apresentando diante de mim as experiências de que eu necessito para dar continuidade a essa reforma íntima. Então, para que a gente consiga ter paciência nesse processo tão complexo, por vezes doloroso, por vezes lento, em grande parte das vezes é lento, e é lento porque a reforma que eu estou trazendo é para tirar de mim vicissitudes enraizadas. Não se tira essas vicissitudes da noite para o dia, né? Então, por isso que acaba sendo lento. Eu preciso compreender o sentido disso, para que eu consiga ter paciência.
Porque quando eu estou vivendo o processo e eu não compreendo ele perde o sentido para mim. E é natural que eu me revolte, porque eu não quero viver aquilo. Por isso, eu reforço um dos vídeos que nós falamos aqui sobre absorção de conhecimento, porque quanto mais conhecimento eu adquiro, mais recursos eu tenho para compreender o que está acontecendo, compreender o que eu estou sentindo, compreender o porquê que as coisas estão como elas estão, compreender o tempo das coisas, o tempo de resposta, os outros fatores que estão envolvidos na minha reforma íntima, que não estão no meu controle. E quando eu consigo compreender, tudo aquilo faz sentido. E fazendo sentido, eu me acalmo. Porque faz sentido. Eu reconheço, é isso mesmo. Eu preciso desse processo. Mas, embora sejamos orientados a buscar conhecimento para compreender cada vez mais, nem sempre a gente vai conseguir compreender. Por nos faltar mesmo a capacidade, a habilidade da lida com a situação. E aí, eu me revolto então? Não. A paciência também se vivencia na aceitação. Ah, então eu vou aceitar tudo? Não, é a aceitação da sua ignorância. É a aceitação da sua incapacidade, da falta de habilidade. A reforma íntima é uma travessia duradoura e desafiadora, porque ela vem me pedir para desconstruir minhas vicissitudes. Então, é difícil eu não recorrer aos meus padrões, né? Então eu sinto dor, eu sinto medo, e tudo isso me gera ansiedade pela resolução. Eu quero logo que resolva, porque eu não quero ficar nessa dor, eu não quero ficar nesse medo. A mudança não se faz de uma maneira repentina. A mudança se faz por um processo em que eu sinto, eu tenho uma atitude, aí isso traz um efeito que me gera sentimentos, eu tenho uma outra atitude que traz um efeito que me gera sentimentos, eu tenho outra atitude, percebe? É um caminho contínuo que está o tempo todo me movimentando internamente até que eu consiga realmente tirar de mim padrões adotando uma nova conduta. Quando eu adoto a nova conduta, não sou mais aquela. Mudei. Por isso a gente precisa ter paciência. Porque senão a gente interrompe o processo. E a gente perde a oportunidade da situação em que estamos vivendo. Aí chega lá na frente, a gente vai ter que viver de novo. Porque a gente não permitiu a maturação. É como uma planta, não tem jeito, você pode estar com muita fome, você pode agora ter concluído que é melhor você comer uma manga, mas se você for plantar a manga agora, você não vai comer a manga agora. Ah não, mas eu já tinha plantado, eu já venho plantando, legal, então perceba em que estágio está. Já nasceu, já cresceu, está ali aquela plantação, aquele pé de manga, mas a manga não nasce, né? Espera. E continua agindo para fazer com que ela venha a nascer. Ou seja, regue, cuide da terra, dê a ela
os instrumentos que ela precisa para que ela apareça. Mas não adianta você querer violentar o processo dela. Porque é um processo de contínua transformação. Assim é a nossa reforma íntima. Então, busquemos conhecimento para que a gente consiga compreender. Às vezes o conhecimento a gente tem, mas a gente não consegue fazer a interpretação correta na hora porque a gente está envolvido com emoções. Então, não só busquemos o conhecimento, mas raciocinemos. Vamos refletir sobre. Está acontecendo tal situação. Preciso refletir, né? Aí eu reflito e através dessa reflexão pode ser que eu alcance a compreensão do assunto e aí fica mais fácil lidar com aquilo e eu começo a favorecer, a contribuir porque aquilo faz sentido, mas tentando absorver conhecimento, tentando raciocinar sobre o assunto, não consigo compreender. Então aceita. Porque Deus te ama. Ele cuida de você. O que Ele está fazendo acontecer na sua vida está gerando resultados. Mas eu não estou vendo o resultado. Sim, porque a manga ainda não nasceu. Mas ela está sendo produzida, entende? Não está parado. É que está no processo de maturação. Então respire, aquiete seu coração na certeza de que Deus sabe o que faz, que Deus cuida. Dê tempo ao tempo, deixa Deus ser Deus e faça a sua parte. Tente compreender. Não conseguiu? Procura aceitar. Porque quando você abrandar a sua forma de lidar com a situação, você não insere fluidos de revolta, você não agrava a situação com atitudes de revolta. E aí você deixa o processo ser fluido e ele vai acontecer da maneira mais rápida possível, mesmo que para você seja lento, porque dói. Mas quando você se revolta, você começa a ter uma série de atitudes que agravam a situação. E aí o processo deixa de ser fluido. Você não tem só que seguir, você tem que ficar resolvendo as problemáticas de todo esse agravamento. E o tempo da resolução vai aumentando, porque não é só você vivenciar a transformação da reforma íntima, é durante essa transformação você ficar tendo que resolver problemas que você mesmo está causando através da sua revolta com a situação. Então, respira, reza, chora se for o caso. Por que não? O choro foi feito por Deus, um recurso do nosso organismo físico para dissiparmos a angústia. Chora. Reza, né? Nós não falamos da prece há umas semanas atrás? Reza para elevar a sua vibração, para que você receba a intuição e instruções do alto. Faz a sua parte. Porque se você não molhar a plantinha não cresce. Faz a sua parte e confia no amor divino. Não só no amor divino, mas na sua capacidade de conseguir. Deus só te põe na estrada da reforma que você consegue vivenciar. Você possui dentro de você todos os recursos de que você necessita.
E os que você não tem virão através de outros meios que Deus irá providenciar, desde que você se disponha a perceber esse processo. Então confia em você. Você veio para vivenciar essa reforma. Você vai conseguir. Tenha paciência. Respeite o tempo de maturação. Faz a sua parte, deixa Deus ser Deus. E você vai ver, lá na frente, como você vai ter se transformado numa pessoa muito melhor. Como você vai ter se libertado de vicissitudes que você não quer mais. De mazelas que você não quer mais. Vai se tornar um espírito mais livre, mais sábio, mais habilidoso, mais capaz. Porque você teve a paciência e respeitou o processo de maturação que a reforma íntima solicita. Semana que vem vamos concluir o mês em que estamos falando dos recursos da reforma íntima com o tema do sacrifício. Até lá!